Começando pela obediência. Então Sim. entre, fica à vontade, Então, começando pela obediência. Aí, Sim. depois que eu comecei a obedecer e entender qual era o meu propósito, né? Uhum. E aí as coisas começaram a acontecer. Que bênção. Primeiro que, assim, como eu comecei a cantar. Porque eu cantava, mas não sabia que cantava. Porque aí Sim. eu fui ouvindo pessoas, bom, você canta bem. E algumas pessoas vão falando que a gente vai, pô, caramba, será que eu canto bem mesmo? E às vezes a gente não gosta da nossa própria voz, né? E aí, Sim. caramba, eu acho que eu canto, acho que eu consigo cantar alguma coisa. Você era regente nessa época ou não? Você foi Antes de ser regente, Antes. né? Aí depois, o que aconteceu? Como eu me envolvi na música? Tinha um rapaz chamado Silvio, né? Silvio. Meu, sou grato pela vida do Silvio. O Silvio que era lá do... Também era da Penha. Da Penha. Ele era baterista na época. Ele cantava e tocava bateria. Ele cantava também, né? Ele era magrinho e tal. Parecia, até não sei se ele vai ouvir isso, mas ele parecia com o Zé Bonitinho. Sei. Ah, Sim. com essa Ele. comparação você lembrou. Já lembrou? Então, o Silvio, ele foi o meu primeiro contato com a música. Meu, Show. sou grato a Deus porque eu creio que Deus colocou ele no meu caminho. Porque é ali Sim. que eu fui aprendendo Foi a sua o que eu sei referência? hoje. Foi minha referência. Que bênção. Referência, na verdade, de canção, De canção. não, mas de aprendizado, Aprendizado. foi com ele. Ah, entendi. Foi o aprendizado que eu Que tive. benção. Aham. Eu lembro que nós começamos a cantar e por ele a gente sentiu que, pô, eu acho que ele identificou, cara, esse menino, ele tem alguma coisa aí, hein? Ele vai crescer. Porque ele que foram meus primeiros contatos com o quê? Com músicas de divisão de voz, com harmonias diferentes, né? Então com ele eu conheci Tech Six, eu conheci Naturally Seven, eu conheci Boyz II Men, eu conheci vários cantores da Igreja Batista, que Show. são cantores João Alexandre, então que trazia uma essência legal também na música. Aí eu fui conhecendo esses caras, falei, caramba, legal, mano. Sim. E aí a gente começou a aprender música com ele, cantar com ele. Que Aham, benção. que bênção. E de divisões de voz. Pô, e ele passava a voz, eu não sabia, não conseguia pegar, não sei o que, eu ficava perdido naquilo. E eu fiquei estudando. E com isso eu fui aprendendo. E eu comecei a pegar gosto com a música. Porque eu lembro que ele cantava, na época cantava ele e mais uma moça. E os cultos na Assembleia era o seguinte, a pessoa cantava, o período estava parado, vamos chamar o Everton pra vir dar um testemunho. Nesse período que estava parado, cantava uma canção. Cantavam... Sei lá, Puxava um corinho, a alguma único coisa, que é de cantava, sim. né? Buscava um corinho ali, né? Naquele meio. E era ele que cantava e mais uma outra moça, que eu não lembro o nome dela. Sim. E eu via que ele ficava dividindo voz. Eu falei, caramba, que legal, mano. Como ele tá cantando aqui? E ele tinha uma voz afinadinha, bonita. Eu falei, caramba. Eu não sabia o que era. Mas eu via que ele cantava, tipo, uma voz no contralto e depois uma outra no tenor. Eu falei, caramba, que bonito, mano. E eu fiquei com vontade de aprender aquilo. Chamou Sim. atenção. né? E aí eu também não cantava ainda, assim, solo. Eu via o pessoal cantando os hinos da harpa e eu ficava tentando pegar uma segunda voz aqui, tipo, cantava lá, vamos pegar aquela canção. Qual bondoso amigo é Cristo. E eles cantando lá e eu tentando, eu vou tentar cantar aqui uma outra segunda voz. Não tá certo, é isso aí. E com aquilo eu fui aprendendo, desenvolvendo, e ele foi falando depois, é assim, assim, assim. E eu fui começando a desenvolver isso na música. Eu falei, caramba, que legal, mano. Uhum. E aí eu me envolvi com esse negócio de querer aprender harmonia, de querer aprender um outro tipo de voz. Sim. E ele foi o primeiro contato. Que show. E aí eu queria fazer aula de canto. E aí eu falei pro Silvio, cara, não queria fazer aula e tal, e não conseguia achar nenhuma pessoa. E aí eu lembro que eu fui pra igreja Assembleia de Deus, lá em Tiguçu, que o nome da igreja é... Deixa eu ver aqui, Assembleia de Deus... Nossa, esqueci o nome agora. Da Vila Ré. Vila Ré. Da Vila Ré. Isso, lá em Tiguçu. Eles são bem grandes agora, não é? Isso, a igreja lá sempre foi muito top. Sempre foi, né? E ali eu conheci uma professora, eu e Micaías. Começamos a fazer... A primeira aula que eu fiz foi com ela. Sim. Caramba. É alguma coisa Elisa o nome dela. Uhum. E eu fiz essa aula com ela, eu falei, nossa, eu gostei, elas passavam uns negócios muito legal, interessante. Eu lembro que eu não tinha dinheiro pra pagar a aula. Caramba. Não, você paga mais pra frente, eu não lembro nem a quantia, só sei que eu não era muito alto.
mas eu não tinha o dinheiro para pagar. Eu sei que nós conseguimos fazer, acho que nós fizemos só uns 2 meses ou 3 meses. E eu me interessei com aquilo. Falei, cara, que legal. E aí eu voltei de novo pro Silvio. Falei, Silvio, cara, não queria fazer aula e tal. E aí o meu irmão, o Elias, ele tocava bateria. E aí o Silvio falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, Elias, dá aula de bateria lá na igreja Batista, que ele era da Batista, depois ele mudou pra lá, dá aula pro menino lá, e você não cobra nada, e o Eliezer faz aula de canto. Opa! E aí eu fui fazer aula de canto lá na Batista. Na Batista. Na Batista, ali na Amador Bueno. Sim. E eu falei, caramba, vou fazer aula lá, gostei. Comecei fazendo aula lá, foi a segunda aula que eu fiz. Fiz aula com música visual. E eu, caramba, legal, mano. Mas eu percebi que eu queria mais. E a eu queria me envolver mais. Na época era uma referência, assim, de... Aí assim, de música, de música, organização. Organização, música, esse negócio de divisão de voz. É muito legal. Os professores são bons. Caramba, que show. E aí eu comecei a fazer aula com eles lá. Inclusive eu comecei até a gravar algumas coisas minhas. Eu já tinha canções escritas. Sim. Já tinha canções escritas, o Silvio já sabia. Ele falou assim, vamos gravar suas músicas aqui no CD? Olha que legal. Porque lá dava pra gravar. Era assim, gravava e deixava num CDzinho. E eu gravei várias músicas lá. Tudo a capela. Tem até uma pergunta aqui que eu vou gravar, que eu vou guardar pro final aqui. Tá certo. Que é o Thiago de Elite perguntou, mas deixa pro final. Tá bom. Continua aí. E aí, eu gravei todas as minhas músicas. Eu acho que eu tinha umas 11 músicas. Gravamos todas as músicas lá. Vamos gravar a música aqui. Gravei. Gravei as músicas tudo lá no CDzinho. E, inclusive, foi o Silvio que me ajudou nisso. Foi o primeiro cara que falou assim, mano, vamos gravar essas músicas suas. E ele me deu esse incentivo, né? E gravamos as músicas lá. E aí, depois eu falei, cara, preciso fazer mais aula. E comecei a procurar mais coisas pra fazer. Aí eu procurei um cantor chamado Riverson Viana, que é do Raiz Coral. Não. Ele cantou no Raiz Coral no CD Black lá, do Raiz Coral, o segundo CD dele, se eu não me engano, o segundo CD do Raiz Coral. E eu comecei a fazer aula com ele. Porque eu buscava alguma coisa mais aguda, alguma coisa mais pro agudo. E ele tinha esse lado agudo. Eu falei, vou fazer aula com ele. E fiz aula com ele. O problema é que era lá no Capão Redondo. Nossa. Muito longe. Muito longe. Nossa. Eu demorava pra chegar ali. E não tinha metrô na época? Na verdade, eu trabalhava em Moema. Então, de Moema pra lá, não era tão longe. Mas eu levava aí pelo menos 1 hora até chegar no Capão. De Moema, hein? Nossa. Que era o trânsito. Então, demorava um tempo. Aí comecei a fazer aula com ele. O cara cantava demais. Ainda canta, né? Canta demais. E aí fiz aula com ele um tempo. E depois eu decidi, mesmo, preciso mais de alguma coisa. E comecei a buscar. Pô, o que eu vou fazer? Inclusive eu fiz aula nesse lugar que eu vou falar agora. Eu fiz com o Léo. Fizemos aula junto, que foi o canto coral, na Yamaha. Nós entramos na Yamaha pra fazer... O Leonardo? O Leonardo que fez a pergunta. Que legal, meu. E aí eu fiz aula com ele lá. Nesse esquema, acho que um ano e meio, se eu não me engano, fazendo aula lá. Aprendemos bastante coisa também com os professores, ótimos professores lá, estrutura maravilhosa. Show. Maravilhosa lá. E assim, não pagava nada. A gente não pagava nada. Só que a mensalidade lá, acho que era por pessoa R$500 pra fazer aula lá. Um pouquinho caro, né? Caro. Na época ainda, né? É, naquela época. Já faz um tempo. E assim, mas foi muito bom, aprendemos muito. A gente chegava até antes, porque tinha vários pianos lá dentro. Caramba. Se eu não me engano, acho que tinha uns 4 pianos mesmo, piano em algumas salas, e tinha uns teclados em algumas salas. Eu acho que tinha em cada sala tinha uns 6 teclados, tinha umas clavinetes clave nova encostava na parede, e a gente chegava antes pra ficar cantando, eu, Léo, os meninos de lá, né? Sim. Pra ficar cantando músicas lá. Mas Era bacana demais. Você já tava também fazendo aula pra tocar ou não? Só cantava? Só cantar. Aprender mais sobre harmonia, sobre o que a gente pode usar na harmonia, né? Sim. Então foi muito interessante. Caramba. Assim, era mais pro erudito. Né? Músicas em inglês, aprendemos música em inglês, em alemão, músicas, vários estilos de música nós aprendemos lá, né? Interessante. Africana, música africana, foi muito legal, muito bom. Show, meu. Muito e aí bom. você vai pegando as técnicas, né? E isso, de vários estilos, né? Então foi muito legal, isso foi muito bom. E essa foi assim, a trajetória cantando, né?